Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de dinâmica para o nono ano. Como nós já estudamos um pouco da primeira lei de Newton, nós vamos agora vamos ver alguns exercícios e utilizar alguns exemplos para explicitar de como que essa lei, como que a lei da inércia pode ser útil para resolver alguns tipos de problema, alguns tipos de fenômenos, tá? Bom, um primeiro exemplo que nós temos aqui diz o seguinte: sabendo que o corpo abaixo está em movimento retilíneo uniforme, indique as intensidades das forças F3 e F4 no esquema abaixo. Esse esquema que foi dado, ele já explicita todas as forças que agem sobre o corpo. É importante entender que não necessariamente esse corpo está sobre, no caso, o campo gravitacional terrestre, tá? Nós não estamos indicando quais são essas forças, mas estamos dizendo que esse corpo está sob a atuação dessas quatro forças e unicamente dessas quatro forças. Tudo bem? E uma outra coisa importante que ele diz no exercício é que ele está em movimento retilíneo uniforme. E nós sabemos, né, pela primeira lei de Newton, que isso caracteriza de que ele está sob o regime de inércia. Ou seja, a soma das forças, a força resultante sobre ele, tem que ser igual a zero. Tá? E é isso que a gente vai utilizar, essa ideia que a gente vai utilizar para poder encontrar as outras forças. Uma outra coisa interessante é que ele diz que ele está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, esse corpo está em movimento em relação a algum outro referencial. Porém, ele não diz qual é a direção desse movimento. Isso é importante, porque na primeira lei de Newton não deixa explícito que a direção do movimento tenha que ser paralela a alguma dessas forças, porque no total a gente está considerando sempre a situação onde a força resultante seja igual a zero. Ou seja, não importa se esse corpo está andando junto a essas forças ou mesmo ele pode estar andando na diagonal, uma direção completamente diferente das forças em questão aqui. Ele pode estar até mesmo andando para fora do quadro, completamente perpendicular a todas as forças. Isso não vai importar para o cálculo das nossas forças, porque a única informação que nós precisamos é a de que a soma total das forças tem que dar igual a zero, ou seja, a força resultante tem que dar igual a zero. E aqui a gente vai usar um mecanismo para analisar isso. Como há apenas essas quatro forças, né, atuando, nós sabemos que se há uma força de 3 newtons atuando na vertical para cima, essa força que está atuando na vertical para baixo precisa ser de uma intensidade que cancele essa força de 3 newtons para cima. Ou seja, como ela já está para baixo, nós podemos concluir que essa força tem que ser, né, no caso, também de 3 newtons. Tá? A intensidade da força 3 tem que ser de 3 newtons. A direção vertical e o sentido, como já está esquematizado, para baixo. Assim, essas duas forças vão se cancelar e a força resultante na vertical vai ser igual a zero. Agora nós temos a questão da força resultante na horizontal. Na horizontal nós temos que a força 1 vale 6 newtons. A intensidade da força 1 é 6 newtons. Tá? Ela é horizontal da esquerda para a direita. Da mesma forma, nós podemos concluir que a força 4 tem que ter qual intensidade para que a força resultante aqui seja igual a zero? Ela tem que ter exatamente um valor igual a 6 newtons. Tá? É importante também percebermos que poderíamos ter aqui uma outra força, vamos supor de 2 newtons, isso implicaria que a força 3 deveria ter 5 newtons. E assim você vai utilizando os exemplos e resolvendo as situações e podendo encontrar o valor de outras forças que não estão explícitas no seu exercício. Tudo bem? Bom, agora eu trouxe aqui um exercício um pouquinho mais complicado, tá? Já mais uma aplicação em casos reais, que é um exemplo muito parecido com uma ação simples de empurrar um bloco sobre uma superfície horizontal. Nesse caso aqui eu tenho exatamente no texto dizendo que um corpo desliza sobre um plano horizontal com atrito, tá? Ou seja, já está explicitando que esse plano tem atrito, com velocidade constante. Sobre ele atua uma força F horizontal para a direita, com intensidade de 20 newtons, ou seja, ele está explicitando essa força e está dizendo também para onde ela está atuando. Sabendo que a sua massa é de 5 kg, represente as forças que agem sobre o corpo e as suas intensidades.
Tá? Ou seja, ele não só quer que você coloque as setas representando as forças que atuam sobre ele, mas também as intensidades. Então aqui ele está dizendo, já que nós estamos numa situação do dia a dia, no cotidiano, sob o campo gravitacional, e principalmente nós temos essa questão de que são forças que nós devemos já saber. Tá? Como nós podemos saber dessas forças? Nós já falamos dos casos de forças particulares e nós sabemos que, por exemplo, se nós temos um corpo com massa que está sob um campo gravitacional, ele está sujeito à força peso, que é uma força que a Terra aplica sobre ele, puxando ele para baixo. Então nós vamos ter, no caso aqui, a força peso para baixo, tudo bem? Uma outra força que nós sabemos que devemos ter é que se ele está sobre um plano horizontal e há contato com esse plano, há contato com essa superfície, há também uma força normal. E essa força normal é vertical, perpendicular ao plano, tá? Nesse caso aqui, nessa direção. Tá? Deixa eu desenhar isso. Tá? E existe uma terceira força também atuando aqui, no caso, uma quarta força, né? Que é, como já foi explicitado, o plano tem atrito, ou seja, existe uma força de atrito que vai se opor ao movimento desse corpo. Como esse corpo está sendo empurrado para a direita, essa força de atrito vai ter que estar exatamente para a esquerda. Vou representar aqui. Tá? Bom, e ele quer o valor de cada uma dessas forças. Daqui, nós vamos utilizar a mesma ideia que nós utilizamos no exemplo anterior. Como ele está andando num plano horizontal, isso aqui é uma reta, e ele está andando com velocidade constante, ou seja, em relação ao plano, ele tem uma velocidade constante, ele está sob regime de inércia, nós sabemos que a força resultante tem que ser igual a zero. Isso implica que todas as forças têm que se anular, ou seja, a força, no caso, na horizontal, a soma das forças tem que ser igual a zero. E nós temos aqui uma força de valor 20 da esquerda para a direita na horizontal. Isso implica que essa força da direita para a esquerda na horizontal, que é a força de atrito, tem que ter qual valor? Ela tem que ter a mesma intensidade, ela tem que ter o mesmo módulo de 20 newtons para que ela cancele essa força. Tá? Agora aqui a gente fica com o último problema na nossa questão, que é como que nós podemos achar tanto peso quanto a normal? Aqui nós vamos utilizar uma outra ideia, pois nós já aprendemos como que podemos calcular a força-peso de um corpo. Dado esse corpo ter um valor m, uma massa m, nós sabemos que o cálculo do peso, o cálculo da intensidade do peso é dado por m vezes g. Tá? E nesse caso aqui, nós podemos calcular que o peso é igual à massa que o corpo tem, 5,0 kg, vezes a gravidade. É importante notar que foi dado no exercício, sim, o valor da gravidade aproximado para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós vamos ter que o valor do peso é de 50 newtons, ou seja, o peso tem um valor de 50 newtons. Isso automaticamente implica, pelo nosso esquema de forças, pelo que nós já sabemos que as forças, por exemplo, nesse caso aqui, na vertical também tem que se anular, também tem que dar uma força resultante vertical igual a zero. Nós sabemos então que a normal, nesse caso, ela tem que ser igual a 50 newtons. Tá? É muito importante lembrar que, nesse caso, a normal teve o valor da intensidade igual ao do peso, apesar dela ser uma força vertical para cima, ou seja, ela é oposta ao sentido do peso, ela tem a mesma intensidade. Um erro muito comum é de achar que a normal sempre tem uma intensidade igual ao peso, e não é sempre assim, tudo bem? Bom, agora eu trouxe aqui mais um caso, e nesse caso a gente está perguntando o seguinte: um carro entra numa curva em uma pista escorregadia. Indique a direção e o sentido de deslizamento caso o carro derrape no ponto A. E faça o mesmo para caso ele derrape, no caso, no ponto B. Tá? Agora, como que a inércia pode explicar isso aqui para a gente? A gente tem que entender que agora a gente está levando em consideração, a gente está vendo como que a inércia influi na direção e no sentido do movimento. Bom, para isso eu fiz esse esquema aqui onde a gente está vendo uma vista
por cima dessa pista, a gente está vendo o carro entrando numa pista onde ele vai fazer uma curva, tá? E aqui também a gente tem o esquema, esse carro visto de frente, tá? Como se a gente estivesse no nível da pista olhando para o carro, para a gente ver como é que quais são as forças que atuam sobre ele. Bom, a gente sabe que, no caso que ele vai entrar aqui no ponto A, quando ele chegar aqui no ponto A, nessa primeira situação, ele vai tentar fazer a curva, só que ele vai derrapar porque ele não vai ter atrito. Isso é muito importante, tá? Num caso real, obviamente poderia haver alguma variação no nível do atrito, ainda poderia aparecer algum atrito, mas aqui a gente está levando em consideração um caso mais ideal, onde ele desliza sem atrito nenhum, tá? Então o que vai acontecer com ele é que na hora que ele chegar no ponto A, ele virar as rodas para fazer essa curva, não haverá nenhum atrito, tá? E mais para frente a gente vai ver qual é a relação do atrito com relação ao movimento da roda e do carro, mas basicamente você já pode intuitivamente perceber que o carro ele vai deslizar devido ao fato da pista estar escorregadia, seja por óleo, seja por água com gelo, mas aqui a gente está sempre lembrando que ele está sem atrito. O importante é a gente analisar as forças que estão atuando sobre o carro. O que a gente vê aqui é que as duas forças que estão atuando sobre o carro, já que não vai haver atrito, no caso seriam o peso e a normal, tá? E como essas forças, no caso, essas forças aqui na vertical ele não vai ter nenhuma aceleração nem para cima nem para baixo, no total, todas as forças que estão atuando sobre ele é nula, é zero. Ou seja, a resultante dessas forças é igual a zero. A gente vai ter um valor para peso, mas a gente vai ter um valor igual para normal, devido exatamente ao fato de que a gente está em movimento, no caso, em repouso na direção vertical, enquanto ele anda na direção horizontal. Tá? Mas, de qualquer forma, ambos os movimentos são retilíneos uniformes, são constantes. Ou seja, isso finalmente caracteriza de que o corpo está em inércia. Se o corpo está em inércia, a gente sabe que, exatamente por essas forças se anularem, o corpo está em inércia, a gente sabe que ele vai tender a permanecer no movimento que ele está. Qual é o movimento que ele está? No caso, obviamente, na vertical ele não tem nenhum movimento, ele não está acelerando nem para cima, nem para dentro da pista, mas paralela à pista ele tem um movimento, ele tem uma velocidade aqui junto a essa pista. A importância disso é que se a gente lembrar que ele vai manter o movimento dele, a gente consegue ver para onde que ele vai no momento que ele derrapar no ponto A. O que ele vai simplesmente fazer é permanecer na direção que ele estava e também no sentido que ele estava, ou seja, imaginando a reta que ele viria, a direção de deslizamento dele no ponto A vai ser essa reta e o sentido vai ser exatamente nesse sentido, para fora da pista. Tá? É exatamente uma coisa muito comum, comum de acontecer no dia a dia, apesar das variações dos casos reais, a gente vê o carro, quando ele desliza por algum motivo, ele vai para fora da pista, fora da curva, né, no caso. E ele também pergunta para a situação B. Na situação B, a gente vai fazer a mesma ideia. Lembrando que aqui, no momento, a gente está considerando agora a situação onde ele conseguiu passar por A, tinha atrito até o ponto B. E no ponto B é onde ele começa a sentir uma falta do atrito. No caso, é no B que acontece o deslizamento. Então, a gente vai imaginar a situação onde ele estava vindo nessa direção, tá? Ou seja, nesse momento ele estava vindo nessa direção. No momento do ponto B, era essa a direção e o sentido do movimento dele. Então ele vai permanecer, a partir do momento que ele começa a deslizar no ponto B, ele vai permanecer nessa direção e nesse sentido. É importante nós percebermos que há uma figura geométrica aqui muito importante que a gente está utilizando, que é a tangente. Tá? A tangente, no caso da curva, sempre vai ser a direção em que o corpo vai e o sentido é sempre manter o sentido para onde ele estava indo no momento em que ele perdeu o contato, no caso, não perdeu o atrito, ou se fosse como na situação da aula anterior, quando ele perde o contato que está mantendo ele no movimento circular. Tá? Então é importante lembrarmos que a gente sempre vai utilizar uma reta tangente, seja lá qual for o ponto do círculo em que ele venha a perder o contato, que ele venha a entrar em inércia. Tudo bem? Bom, essa foi a nossa aula de hoje sobre exercícios da primeira lei de Newton. Até a próxima.